Agora? Já estamos. Ok, agora está. Quando Uau, quiser. estamos. Muito bem, muito bem. Bem-vindo, Carlos, bem-vindo. Boa Nós noite. estamos no programa Pais e Filhos, aqui na Rádio Vila Nova, em Copejães. Estamos só a fazer o tempo dos nossos compromissos comerciais e brevemente, daqui a uns minutinhos, vamos conversar sobre coisas tão interessantes como aquelas que tu fazes e às quais te tens dedicado. E para todos aqueles que nos vão sintonizar, quer hoje, quer depois na reposição do programa, porque a rádio volta a repor este programa às quartas-feiras, das 2 da tarde às 3 da tarde, mais pessoas vão ter a oportunidade. Depois vão ficar nas nossas redes sociais as gravações das lives para que as pessoas possam realmente usufruir de tanta ferramenta e de tantos conhecimentos. E agradeço a tua presença, sem dúvida nenhuma, e tanta coisa que já sei que vais partilhar connosco. Eu é que agradeço o convite, antes de mais, e agradeço a todos quantos nos estão a preparar para nos ouvir e temos partilhado por aí. Espero, acima de tudo, com as ferramentas e com aquilo que eu possa partilhar, possa ser uma ajuda para muita gente que, neste momento tão difícil, quer do mundo, quer desta pandemia, e espero com isto poder ajudar um bocadinho e fazer parte da minha parte do universo, como eu costumo dizer. Que bom, que bom, que bom. Ainda bem, ainda bem. Muito bem, nós temos só mais alguns minutinhos aqui da nossa publicidade. Passamos já de seguida um pequeno apontamentozinho de um homem na cozinha. É um pequeno apontamento que passa a esta hora muito interessante. Pelo menos o som parece que está tudo em ordem. Está tudo muito bem, está. Temos que depois investir conhecimento nas plataformas que nos permitem fazer isto tudo ao mesmo tempo. O nosso jingle, que já está a passar. Bem-vindos, ouvintes da RVN, bem-vindos a todos aqueles que nos estão a seguir nas redes sociais. É com um imenso gosto que damos mais corpo, em mais uma semana, a este programa Pais e Filhos. Um programa que tem como objetivo ser uma caixinha de ferramentas. Os nossos convidados são pessoas de áreas especializadas e que nos trazem conhecimentos fantásticos para nos poderem ajudar a tornar as nossas vidas melhores e mais fluídas. O convidado de hoje é um convidado muito especial, é o Carlos Pinto, porque foi aluno da minha escola, Escola Doutor Serafim Leite, e também foi meu aluno, e é uma presença muito querida. Como já tenho partilhado convosco em outras ocasiões, eu venho a encontrar muitos destes grandes amigos na Feira Alternativa. Eu faço trabalho voluntário e também de palestrante na Feira Alternativa, e assim, diríamos em inglês, out of the blue, sem esperar, deparo-me com o Carlos que me reconhece e reatamos os laços que em tempos nos tinham unido. E isto é maravilhoso. Então, eu vou dar as boas-vindas ao nosso convidado e pedir, porque é importante, que nos fales um bocadinho de ti, Carlos. Hoje
quem é o Carlos Pinto? Ok. Boa noite, antes de mais. Boa noite para a professora Teresa e boa noite para toda a gente que nos esteja a ouvir em direto, através destas redes sociais, que espero que cheguem bastante longe. De facto, o mundo e o universo é curioso, que tornou a pôr-nos no caminho um do outro passado alguns anos. E eu costumo dizer que, para mim, há uma hierarquia muito importante. Eu costumo dizer que há a mãe, que é aquela que tem um bife, tem 4 filhos, ela distribui o bife pelos filhos e nunca tem fome, e a seguir estão os professores. E eu acho que os professores são um elemento muito importante na nossa formação. E não é por eu estar a falar com uma professora minha, novamente, de a reencontrar. Claro que quando eu reencontrei a professora Teresa, para mim foi o reviver de memórias, foi o reviver aprendizados, mas muito mais foi o de perceber que, ok, foi um marco, foi uma passagem na minha vida que me levou àquilo que eu sou hoje também. O Carlos Pinto foi aquela pessoa que estudou, que trabalhou e que de alguma forma também, pela marca da professora Teresa, também se interessou por algo das terapias alternativas. Eu não sei se são alternativas, se são integrativas, porque eu acho que isto não se altera a nada, isto integra-se juntamente com as outras. E então o Carlos, desde muito cedo, na escola Serafim Leite, e depois quando terminei o secundário e licenciaturas e tudo isso, o Carlos teve a necessidade de começar a aprender PNL, Programação Neurolinguística. Isso foi daquelas coisas que tive que ir beber à fonte, aprender, e a partir daí tudo que tivesse a ver com aprendizagem da mente, aprendizagem do comportamento humano, do body language, perceber o comportamento, isso começou a fascinar-me e a desenvolver um trabalho que me levou mais tarde à hipnose. E eu costumo dizer que tenho as duas paixões, que é a família e a hipnose. Pronto, e é isto que o Carlos tem vindo a fazer, tem vindo a criar algumas formações na área da hipnose, da hipnoterapia, e vamos também esclarecer que a hipnose é diferente a hipnose de palco da hipnose que nós praticamos em consultório. E, além disso, o Carlos desenvolveu também um instituto, que é o Instituto Templo da Mente, que já referiu muito bem. Temos formações, temos várias áreas de trabalho. E hoje, também no dia de hoje, além desta entrevista especial, acabamos de fundar, de registar, de patentear, do que quiserem, mais uma associação para os terapeutas, que também iremos falar mais à frente, da qual eu não sou o presidente, porque quero que essa associação seja independente, mas, em contrapartida, eu fiz parte dela também. Eu vou dizer que sou o co-criador também dessa associação. Pronto, isto é um pouco a apresentação do Carlos, e o Carlos, com esta idade, que eu acho que sou novo, vou mandar trocar o meu cartão de cidadão por 2, vai voltar à faculdade para tirar outra licenciatura novamente este ano. E vai estudar o quê este ano? E este ano vou tirar Psicologia agora, que é o que está a fazer falta, e pronto, então vou que interessante. Interessante, olha, porque também já me tenho lembrado bastante dessa área, sem dúvida. Carlos, eu também desde criança tive esta paixão e esta curiosidade sobre a hipnose. Também tive a curiosidade sobre a PNL e também fui fazer formação, e sempre que ao meu redor uso a expressão hipnose, as pessoas perguntam logo, mas eu vou fazer de galinha? Mas eu vou fazer de cão, eu vou andar de 4. A hipnose é muitíssimo mais do que isto. Será que podes fazer, talvez, para quem não conhece, uma pequenina história, talvez, e falar-nos do que é esta terapia? E, como dizias há bocado, eu peço perdão de interromper, um dos meus formadores em tempos disse-me assim, isto é considerado uma terapia alternativa. Ele disse, eu acho que não, porque eu não tenho pacientes alternativos. Eu tenho pessoas. E as minhas pessoas não são alternativas, são pessoas que precisam de abordagens específicas.
Então, Exatamente. como Ok. nos podes ajudar? É bom que toda a gente, quer pais, quer filhos, aqui entendam. Hipnose, ela ficou um bocadinho mal conotada porque a hipnose serviu um bocadinho para atividades de circo, atividades de feira, atividades lúdicas, tal como a medicina já o foi e tal como outras atividades também o foram. Só que a hipnose, e não deixa de ser verdade, ela cria fascínio. As pessoas ficavam fascinadas com aquilo que se fazia com a hipnose. Colocar uma pessoa, de facto, a comer uma cebola quando ela pensa que aquilo que é uma maçã, colocar uma pessoa a fazer de um animalzinho, ela perde um pouco o controle daquilo que é. Não vamos dizer que não é possível fazer isso com a hipnose. É possível. Não é o que eu faço, não é de paixão. Também não vou dizer que isso está errado, porque pode haver espetáculos muito bonitos até de hipnose se ela for bem utilizada. Agora, a hipnoterapia, e daí está, hipnose aliada à terapia. Por isso, eu às vezes, os meus pacientes chegam aqui e dizem-me assim, mas se eu vou perder o controle, eu posso estar a fazer de galinha, aquelas situações, e eu digo assim, olha, eu até podia fazer isso, mas eu aqui dentro do consultório não tenho público como tal, isso não ia servir para nada. E então o melhor é a gente aproveitar o tempo que tem. Se eu posso programar para tu fazeres de galinha, se eu posso programar para fazer de qualquer coisa, então vamos programar para sair desse estado onde está, que é um estado de depressão, que é um estado de stress, de ansiedade, e vamos pô-lo num estado melhor. Então nós vamos pegar naquilo que é o que há de bom, porque em tudo há sempre, eu costumo dizer, em tudo que há sempre o lado mau e o bom. Vamos pegar naquilo que é bom e trabalhar com esse bom para o bem das pessoas. Agora, que é possível fazer essas brincadeiras, e a professora Teresa já viu, até mesmo nas feiras alternativas, muitas vezes a hipnose ainda está muito, que a pessoa fica fascinada, mas sempre na dúvida que aquilo que seja real. E então, muitas vezes, nós provocamos uma analgesia, que a pessoa fica sem sensibilidade num braço, a gente pode espetar uma agulha, pode fazer umas coisas engraçadas para provar a capacidade que a nossa mente tem, que é um recurso que está dentro de cada um de nós. Não é mais do que isso. E hoje em dia, como é que a hipnose e a hipnoterapia podem ser úteis a cada um de nós? Ok, isto é assim. Eu vou dar 2 ou 3 exemplos. Eu costumo dizer, e digo muitas vezes, e nunca me vou cansar disto. A hipnose é para a gente usar sem moderação. Quanto mais usar, melhor. Eu ontem à Interessante. noite estava a fazer um trabalho, precisei de fazer um trabalho e não estava a render, não havia meio de eu conseguir entender-me com aquilo. Então foi daquelas coisas que 5 minutos de auto-hipnose, deitei-me e pedi para que o meu cérebro faça aquele trabalho. Eu de manhã eu posso lhe dizer que quando eu acordei, peguei no computador, fiz o que tinha para fazer, mandei uma mensagem para a professora Teresa e disse, já sei como é que se faz isto. Isso foi auto-hipnose. Eu pus o meu cérebro a ele ir buscar um recurso que ele tem. Eu pus o meu cérebro a trabalhar para mim, no bom sentido de fazer as coisas que eu posso, que eu consigo captar. Eu digo, esta mensagem não é minha, é de todos os professores. Eles dizem que o nosso cérebro, ele vem sem manual. É uma grande Claro. capacidade que tem, que é para a gente aprender a trabalhar com ele. Mas ele tem a capacidade de nos pôr numa depressão. O nosso cérebro tem a capacidade de nos pôr a procrastinar. O nosso cérebro tem a capacidade de nos pôr medo. Então, o nosso cérebro, a nossa mente, também tem exatamente a mesma capacidade para fazer o inverso, para nos tirar daquele estado e pôr-nos noutro. Agora é preciso as ferramentas, ou com auto-hipnose, ou com hipnose, ou de alguma forma, para o conseguirmos e para chegarmos lá. É mesmo necessário, na verdade, ter alguém muito conhecedor
para poder ajudar as pessoas a fazerem isso ou essa abordagem de forma correta. Como é que um de nós poderá adquirir esse conhecimento, essa ferramenta, para trazer à sua vida? Ok, isto é assim, o meu percurso, eu fui alimentando e eu ainda acho que eu tenho o defeito de pensar que já sei menos do que ontem, porque estou à procura de mais. E então, com o passar do tempo, eu tirei, hoje em dia, no dia de hoje, estou com 58 certificações internacionais, quer seja de PNL, quer seja da área de hipnose. Além dos livros, além do conhecimento, e há muitas formações. Há formações boas, há outras que são menos boas e cada um terá que ver as formações que são corretas. As formações, por exemplo, que eu dou no Instituto, nós temos muito por base ensinar os alunos a fazer um bom diagnóstico, a perceber o que é que o paciente tem, para saber com o que é que o vamos terapeutizar, assim a palavra. É evidente que isto não se aprende de um dia. Hipnotizar, eu costumo dizer que hipnotizar, eu ensino a hipnotizar em 5 minutos. O que fazer com a pessoa hipnotizada demora algum tempo. Temos que aprender técnicas, temos que aprender algumas ferramentas que nos vão levar a tirar a pessoa daquele estado que não é o mais correto para pôr num estado que ele possa viver confortável, feliz, tranquilo e viver uma vida que sem sofrimento, que é o que eu gosto. Portanto, qualquer pessoa que queira usar esse tipo de ferramenta tem que procurar formar-se, procurar uma instrução credível, se assim se pode Isso. dizer. E eu lembro-me logo, imediatamente, antes de chegarmos à escola, neste momento vemos tantas pessoas confinadas, muito tristes, muito pouco conscientes até, ou pouco conscientes ou pouco capazes de gerir as suas emoções. De alguma forma, poderia ser, por exemplo, feito algo, dado algum conhecimento para que as pessoas pudessem estar de outra forma, aqui, abrindo-lhes a porta, olha, há isto, há aquilo que podes fazer. Sim, eu tinha combinado com a professora Teresa e há duas ferramentas que são muito essenciais. Podemos fazer hipnose, que é a hipnose feita por um terapeuta que nos vai terapeutizar, que vai pegar no paciente, perceber qual é o trauma, a causa do trauma, o que o levou a isso. E quando tudo isso está tratado, também temos o recurso à auto-hipnose. E se eu não for capaz de fazer auto-hipnose em mim, não me serve, não é? Eu costumo dizer que melhor do que eu dar a ferramenta aos outros é eu também ter para mim. Eu também quero utilizar, também quero ter o bom recurso e aproveitar essas ferramentas. Existem, não são cursos, não podemos chamar um curso, mas eu diria que é uma pequena formação, um pequeno workshop, uma ferramenta, digamos, de auto-hipnose. Eu tenho esse workshop. Quem quiser, no final, pode mandar um e-mail ou para a professora Teresa ou para mim, inscrevem-se ou pelo WhatsApp, como queiram, através das redes sociais, faça o pedido. Eu ofereço esse curso a quem eu pedir. Pelo e-mail. Aquilo é um curso que 4, 5 horas a pessoa consegue aprender algumas técnicas de auto-hipnose. Essas técnicas podem servir, nomeadamente, primeiro, para ajudar o nosso sistema imunitário, que hoje em dia está muito debilitado devido ao medo que está implementado nas pessoas e da forma como o nosso corpo está a produzir muito cortisol e então o nosso déficit imunitário, o sistema imunitário entra em déficit, digamos assim. Conseguimos também, para as crianças, isso então principalmente para elas conseguirem aumentar um pouco o foco, a atenção, o seu objetivo. Para as pessoas que estão em casa a trabalhar em teletrabalho já há alguns meses, começa a ser saturante. Então é uma forma delas próprias se conseguirem reencontrar, reequilibrar. Fica aí a proposta.
só têm a ganhar e eu costumo dizer usar sem moderação. Quanto mais melhor, irão ver os benefícios. É uma das ferramentas que eu dou a todos os meus pacientes no fim de cada terapia para que eles possam levar para casa, fazer auto-hipnose, autorregularem-se, até para entrevistas de emprego. Muitas vezes, quando estão para fazer exames, que os miúdos, as crianças entram num stress disfuncional, e temos aqui alguns casos que eu vou contar à professora Teresa, irá ver que há uma diferença brutal nessa questão. Mesmo agora, durante este confinamento, os nossos jovens estão a entrar já num estádio de esgotamento. E eu ainda há bocadinho terminei aulas com os jovens de 16, 17 anos e eles estão completamente esgotados. Esta gestão vai-lhes trazer um maior bem-estar, como estás a dizer. De certeza absoluta. Eu tive uma aluna minha, uma paciente minha, que ela estava com grande dificuldade, porque ela já estava aqui a sofrer de um transtorno, o facto de estar confinada, estava tudo a cair por ali abaixo. Ano passado já teve muitos problemas, e ela esta semana entrou aqui e estava toda contente. Então, mas o que é que era? Ela dizia assim, conseguia tirar 17,5 num teste. Mas depois ela pôs sempre o mas. Mas também foi mas porque foi online. E eu perguntava-lhe, tudo bem, mas mesmo o teste online, todos passaram? Ela, não, 50% reprovou. Então, dos outros 50%, tu tiraste 17,5 de 0 a 20, não é ótimo. E ela então aí, acho que lhe caiu um bocadinho a ficha, que de facto ela consegue estar mais calma, que se sente menos intimidada perante o computador, sente-se que não está tão fragilizada pelo facto de ter um teste em que estão a ser vigiados, em que, inclusive, a faculdade fez uma coisa que acho que é o implementar o medo de que, se alguém for apanhado a copiar durante 5 anos, não pode continuar com o mestrado. Quer dizer, isto é partir para a corrida, já com medo de calcar vidros pelo percurso, não é? Pronto, e ela ultrapassou isso, está bem, deixou de ter os ataques de pânico, pronto, está controlado. Só por aqui, essa é uma das situações que eu esta semana tive, e ela faz auto-hipnose todos os dias. Tá bom. Carlos, e antes de ir para uma próxima pergunta, gostava de que abrisses um bocadinho aqui. Talvez os pais que nos ouvem e os nossos colegas ainda tenham receio. Mas eu vou passar por isto, eu vou aprender a hipnose. Será que vou perder a minha identidade? Vou deixar de ser quem sou? Será que este receio talvez tenha que ser, e eu utilizo mesmo o verbo, talvez tenha que ser desmistificado? Não, ninguém perde a identidade. Nós temos a nossa identidade. Ela está dentro de nós. Isso eu não vou alterar. Às vezes as pessoas perguntam-me, eu tive um namorado ou um marido, quero esquecer aquilo. Não, nós não podemos apagar um facto que está na sua vida, porque senão vai apagar uma parte daquilo que você é. Nós podemos aprender a lidar com aquilo que aconteceu, ressignificar. Ninguém, pelo facto de fazer hipnose, eu não vou perder a minha identidade. Eu vou procurar a minha identidade. Eu vou me reencontrar. Eu vou trabalhar aquilo que eu de facto quero ser. Porque muitas das vezes também, quando nós perguntamos ao paciente, ou nem sempre só pacientes, quando perguntamos qual é o objetivo, as pessoas também não têm o objetivo. As pessoas não sabem qual é o objetivo. E porquê a hipnose? E ao contrário do que estão a pensar, a hipnose serve para duas coisas. Ou para fazer circo, ou para fazer terapia quando as pessoas já não estão muito bem. Está errado. Eu já sei que nós somos procurados quando estamos no fim da linha. Porque quando chegam aqui, muitas vezes dizem, sabe, olha, eu já não tenho mais a que recorrer, já fui ao psiquiatra, já fui ao psicólogo, já fui não sei quantas vezes, agora só me resta isto. Já é um bocadinho de, se isto der resultado, deu, se não der, está tudo feito. Mas claro, quando dá os resultados, as pessoas gostam, admiram e continuam a ter este trabalho. Mas é bom salientar isto. Eu trabalho com pessoas que não têm traumas absolutamente nenhuns, mas são pessoas que dizem assim, olha, eu quero ir
tirar o mestrado, e eu tive a licenciatura, tive alguns problemas, pode-me ajudar na minha capacitação, na concentração, no foco. Claro, nós estamos a falar de hipnose de alta concentração. Eu tenho alguns atletas, inclusive até tenho um Ia par, perguntar exatamente. exato, tenho um par de atletas de dança, dança clássicas e latinas. Eu fico muito contente porque da última vez, antes da pandemia do ano passado, eles fizeram o último concurso e depois ligou-me, estava em Lisboa, disse, hoje pela primeira vez calquei o pódio. E eu perguntava, então, e qual foi o lugar que calcou? E dizia, eu e o Luís Poma calcámos o primeiro lugar. Pronto. Conseguiram o primeiro lugar. Eles agora continuam a trabalhar. Quando eles chegaram aqui, eu recordo-me que o objetivo deles era conseguir dançar. Perder o medo de dançar. Hoje, o objetivo deles é Blackpool. Nós queremos estar a dançar em Blackpool. Para quem não sabe, Blackpool é digamos assim, quase que os Jogos Olímpicos da dança. É uma sala, uma sala de concertos lindíssima, é uma sala de dança em que todos os competidores, como aqueles do Dança Comigo, dos programas de televisão, querem pisar aquele palco para competir. Por isso, o objetivo deles agora já é dançar em Blackpool. Vejamos como é que isto já evoluiu. Como é que o objetivo deles cresceu e como é que eles estão a olhar lá muito já mais para a frente. Por isso a hipnose também serve para alta competição, hipnose de alto rendimento, para fobias e entre outras. E claro, depois temos as coisas de estética, até para a estética serve também. Oh, Carlos, e na escola? Sabes que eu estou sempre ainda ligada à escola e penso sempre nos meus meninos, nas minhas meninas. Quão útil é, e o Carlos já deveria ter vindo à nossa escola, porque já se propôs e eu aceitei, só que entretanto com estas situações todas que foram acontecendo, ficámos bastante limitados, mas isso vai acontecer. Na escola, como é que este tipo de conhecimentos ou a nós, professores, nos pode ajudar, também aos jovens, e de certeza que tu também tens aí esses exemplos de que nos podes falar de sucesso. Okay. Então, em vez de nos queixarmos, que tal trazer ferramentas novas, que tal trazer conhecimentos novos e permitir que estejamos de outra forma? Ok. Eu vou então pegar em... Melhor do que estar sempre a dizer o que é que a hipnose faz, é pegar em dois exemplos e mostrar o que é que eles fazem. Pois. Eu sou convidado para algumas escolas e muito me agrada e ficarei muito satisfeito quando for à minha escola, que eu digo que é sempre a minha escola. Eu fui convidado também para ir a uma escola aqui no Porto e entretanto foi para trabalhar com alguns miúdos, aqueles miúdos de baixo rendimento escolar, que não querem estudar, que estão ali depois muito parados. E claro, quando faço a apresentação, por regra, para captar a atenção dos miúdos, eu ponho um vídeo em que estou a andar em cima de vidro para as pessoas perceberem o que é que a hipnose consegue fazer. Então os miúdos ficam fascinados com aquilo. A gente já sabe que na segunda opção que lá vá a essa escola, e todos eles levam garrafas e todos eles querem andar em cima de vidro para provarem que são capazes. Aquilo é o fascínio. No meio disto, eu, como profissional, costumo levar sempre uma ou duas alunas minhas ou alunos que foram meus alunos, que hoje em dia são meus colegas, para começarmos a analisar alguns miúdos. Em que aspecto? Perceber que há alguns que têm déficit de rendimento, de atenção, de medo, de stress, de ansiedade, ataques de pânico. E uma dos casos que nós detectamos muito rapidamente, essa miúda sofria de um ataque de pânico que era assim uma coisa terrível, quando estava submetida ao mínimo stress que fosse. E o mínimo stress bastava muitas das vezes o professor fazer-lhe uma pergunta direta na aula. Era o suficiente para entrar em ataque de pânico.
Ela veio aqui, começou a ser acompanhada, começou a ser trabalhada, começou a fazer terapia comigo e há bem pouco tempo conseguiu-se perceber, ou melhor, eu consegui perceber que tudo era origem, porque ela com 7, 8 anos tinha sido atacada por uns cães dos familiares, que inclusive lhe, eu vou dizer assim, quase que não arrancaram o braço, mas na dobra do cotovelo, na parte interior, puseram os tendões à mostra. A miúda já teve que fazer 2 cirurgias. Isto já vai para aí há 7 ou 8 anos. Mas o certo é que, a partir dali, o medo dela despolutou de tal ordem que ela hoje só diz assim: eu não sou capaz, porque eu não sou capaz de fazer educação física, eu não sou capaz porque eu não quero andar com uma camisa mais curta, porque senão a cicatriz fica à mostra. Eu não sou capaz porque os outros são capazes e eu tenho medo. Enfim, ela tem medo de ouvir o ladrar de um cão. Então começou-se a descobrir que aquele medo fazia disparar tudo, porque aquilo era terrível. Ok, a miúda lá está, começa a ter, a professora tem-me dado o feedback, lentamente ela já começa a recuperar, já começa a participar. Hoje em dia está a ter aulas online, mas já está a começar a ter algumas participações online, o que era impensável para a professora. Pronto, são estes pequenos sucessos que nós temos. Outra miúda que nós tivemos aqui, que a mãe também é professora, e veio aqui porque a filha isolava-se no quarto, enfim, e porque não queria fazer nada, e porque estava sempre à parte, e estava tudo. A miúda chegava a um ponto de ir para o psicólogo, calava-se, o psicólogo perguntava e estava ali 1 hora a fazer o braço de ferro, que era: eu não pergunto, eu não digo, tu não sabes, e aquilo passava. Quando ela veio cá, falamos, foi uma das coisas que eu disse: tudo que tu falares vai ficar comigo, a tua mãe não assiste, não há conversas, eu não vou passar informações à tua mãe. O certo é que ela começou, disse à mãe que queria fazer terapia comigo. O certo é que a miúda, entretanto, já não precisou mais de mudar de escola, a miúda continua a subir as notas, a mãe, ainda hoje é o dia que diz: nós temos a nossa filha que ela vem passá-la connosco, jantar, comer, conviver connosco. Então, ou seja, ela começou a viver novamente, porque ela estava isolada de tudo. Claro, ela sofreu um trauma, não é preciso estar aqui a dizê-lo qual, foi violento e deixou marcas, deixará marcas para o resto da vida. Mas eu penso que agora, enquanto criança, nós conseguimos desbloquear, conseguimos tratar e os resultados estão aí, que ela de vez em quando manda-me mensagens, está toda contente, e ainda hoje é o dia que ela, muitas vezes, pelo WhatsApp, vem contar uma novidade, uma coisa que lhe aconteceu. Até quando arranja o namorado, ela me manda uma mensagem. Pronto, é o que a gente muda na vida de uma criança e isso é muito importante. Carlos, e de certo tu já mencionaste várias vezes, tu analisas, tu, os teus companheiros, no vosso instituto, a pessoa. Muitas vezes nós também olhamos para os nossos jovens e vemos exteriorizações físicas que nos levam a determinadas considerações ou avaliações, e essas exteriorizações físicas vão se mantendo a ponto de realmente termos aquele número de alunos que são sempre convidados a sair porque não se comportam em condições ou porque estão a perturbar a aula. E isto é também muito doloroso. Com esta abordagem, uma auto-hipnose ou outra técnica, outra dica que tenhas para nós, isto pode ser melhorado? Pode. Eu lembrei-me agora aqui de um caso muito curioso, e isto porque uma das minhas alunas, e eu vou dizer, eu agora já não posso dizer que ela é a minha aluna, porque ela terminou o curso, é minha colega. Ela é professora nos Açores, por isso, e ela, uma das coisas que ela diz é: isto é fantástico, a forma como nós adquirimos ferramentas para
controlar, não é fazer terapia em público, não é fazer terapia com as crianças, mas é controlar um grupo. Porque os miúdos, quando estão em grupo, alteram-se. É um comportamento de grupo, é assim. E então ela dizia-me que outro dia, quando eu disser outro dia, pode ser há 15 dias, um mês, depende. As aulas começaram e havia um miúdo que estava completamente irrequieto, aquilo estava o bichinho carpinteiro a meter-se a tirar a distração de uns, a tirar a distração de outros, e a professora, muito subtilmente, começou a fazer hipnose com ele, não é? Não é aquela hipnose que nós pensamos, não o pôs a dormir, não pegou no relógio, Não. não é nada disso, mas da forma como o abordou, da forma como falou com ele, da forma como começou a conversar e aquilo que nós chamamos as mensagens subliminares, rapidamente ela percebeu que os pais estavam em processo de divórcio. Durante a manhã havia ali uma discussão que a mãe tinha discutido com o miúdo. O miúdo foi para a escola, inclusive, sem tomar o pequeno almoço, estava revoltado. Como é que o miúdo daqueles que estava revoltado acabou de ver os pais a discutir, não tinha nem sequer tomado o pequeno almoço, como é que ele poderia estar com concentração para fazer um teste de matemática? Primeira coisa, como ele viu o teste, aquilo revoltou o facto dele, eu não vou conseguir, eu vou ser mais um falhado como todos os outros, maioria. Então, para ele era mais fácil a explosão e dizer, eu vou explodir, vou demonstrar que estou a fazer asneiras, para chamar a atenção, não é? E assim não é chamado para a atenção de que não consegue concentrar-se no teste de matemática. O certo é que, ao fim de 5, 10 minutos, ela começou e ele miúdo fez o teste, teve um teste bom, não vamos dizer que foi um teste de boas notas, não é por aí, teve um teste agradável, comportou-se na turma e agora a professora Teresa, que ela também é Teresa, a professora Teresa acho que de vez em quando é chamada de sala em sala para acalmar os miúdos, porque até os põe também a meditar e faz meditação com técnicas de auto-hipnose e por aí fora. Por isso, para os professores, então eu acho que é daquelas ferramentas que deveria ser, eu quase que diria assim, deveria ser uma ferramenta que todos deveriam ter para utilizar quando precisassem. E era isso exatamente que te ia perguntar, porque me falaste na constituição da Haiti, mas não é a ilha, não estamos a falar da ilha, estamos a falar da nova organização que surge, não é? E quanto é possível, Carlos, tu sabes perfeitamente que nós temos que fazer formação para termos créditos, nós temos que evoluir. E na perspectiva em que me encontro, são estes tipos de formação que nos trazem ferramentas tão valiosíssimas para a relação humana, que tem que ser acarinhada muito e muito trabalhada agora. Qual a possibilidade de realmente haver esta formação para professores? É assim, a formação ela pode existir e ela existe agora. A AIT é uma Associação Internacional de Terapeutas Independentes. E quando a gente fala de terapeutas é para todos os terapeutas de todas as áreas. E por isso, e independente. Nós queremos que ela seja mesmo independente, não é vedada a um ou ao outro, porque eu assisti a uma coisa que me fez alguma confusão, é cada escola faz a sua associação e fecha a associação para si. E eu acho que uma associação tem que ser uma entreajuda entre todos, para todos fazerem maior e melhor pelos pacientes. Eu tenho algumas ferramentas, por exemplo, esta escola pediu-me para eu fazer um programa, algo que pudesse ir de encontro a que aqueles professores que quisessem aprender, ter ferramentas para poderem trabalhar com os alunos. Isto porquê? Nós sabemos que um curso de PNL, como a professora Teresa sabe, demora algum tempo, pode demorar meses, tem um custo elevadíssimo. E depois também sabe que um professor pode utilizar uma técnica que está lá e as outras não lhe ligar. Então, eu também desenhei, estruturei o programa que chama-se mesmo Connect. E a gente diz que é ligar a mente com o cérebro. E o Connect só tem
técnicas, e ele utiliza 6 técnicas que são, acima de tudo, utilizadas pelos SEALs. Os SEALs são as tropas de elite dos Estados Unidos. Ou seja, 6 técnicas que eu costumo dizer, não vale a pena eu estar a dar muitas voltas. Eu gosto muito do Ferrari, é um carro que anda muito rápido, mas faz muitas curvas. Eu prefiro o F-16, que ele vai de um ponto ao outro e não perdemos tempo. Então, esse programa do Connect está a ser dado, muitas vezes dou a alguns professores, que é ferramentas para eles conseguirem liderar uma turma, conseguirem muitas vezes captar a atenção de uma turma, conseguirem perceber também porque é que um determinado aluno tem um determinado comportamento, porque não há alunos maus. Há alunos que podem estar a atravessar por uma situação menos favorável, então têm um comportamento menos ajustado. É isso. E isso são ferramentas que a AIT está a ponderar, está a querer absorver e está a querer criar protocolos, todos eles devidamente credenciados, validados pela DIGERT, pelas instituições que assim o garantam, para depois pôr disponíveis para uma grande comunidade, inclusive professores, enfermeiros, dentistas, enfim. Vamos trabalhar nesse campo, mas principalmente na área da educação. Pois, porque na verdade depois poderíamos ter esse tipo de oportunidade de formação dentro das formações acreditadas para professores, não é verdade? Sim. A ideia é mesmo essa, é que essas formações sejam devidamente acreditadas, que sejam uma associação, como as pessoas sabem, não é uma associação que se cria ali num canto. Uma associação foi uma coisa que nos demorou quase um ano a fazer, foi uma coisa que tem uns estatutos, que tem 70 e tal artigos de estatutos, foi para o notário, hoje o notário teve que confirmar tudo, aferiu tudo, o Ministério da Justiça aferiu tudo, por isso a partir do momento que o Ministério da Justiça aferiu, em dias o Ministério da Educação e outros continuarão a aferir e a validar a mais-valia que isto pode ter e que vai ajudar professores e outros profissionais. E era exatamente essa questão também que ia colocar. E os outros profissionais vão poder também fazer parte desta associação e tornarem-se conhecidos e tornarem-se protegidos perante o público? Sim. Esta associação ela tem 4 vertentes. Ela vai ter os utentes. Utentes podem ser aqueles que podem só usufruir para saber o que é um serviço de biodança, o que é um serviço de hipnoterapia, o que é um serviço de constelações familiares. Só que esse utente, digamos assim, o sócio utente, ele vai ver num diretório quem são os terapeutas que estão certificados, quem são os terapeutas que têm informação, quem são os terapeutas que podem realmente dar aquela terapia. Depois temos os outros sócios, o sócio-terapeuta, que também está acreditado, ou seja, ele vai ter que prestar provas de que realmente tirou formações para poder estar a praticar aquela terapia. Isso é muito interessante. Depois tem o terapeuta sénior, que já é um terapeuta com mais do que 100 horas de formação só pela DIGERT. Isso a mim diz-me, ok, esta pessoa tem formação válida. Depois também temos, por isso é que eu estou a dizer já algumas áreas, temos os sócios formadores, ou seja, o que é que nós temos? Formadores que estão acreditados, validados, porque a mim faz-me um bocadinho confusão o que é que são formadores. Eu hoje em dia vejo formadores de tudo. Quando eu lhes pergunto se eles têm o curso de formadores ou se estão acreditados, nunca foram. E isto é um bocadinho perigoso. E diplomas, nós podemos imprimir em todos as tipografias. A mim já me venderam um diploma a dizer que era de uma universidade do Brasil. A universidade nem existe. Hoje, a minha associação, quando eu digo minha, onde eu estou, porque ela não é minha, nós tivemos o cuidado de perceber se aquela instituição existia. Porque a nossa instituição, a AIT, tem uma advogada que tem parceria com o Brasil, por exemplo, e vai procurar saber se aquele curso é válido. Aquela faculdade não existe. Como é que eu posso
dizer a um utente que aquele terapeuta ele tem uma coisa que é válida, não tem. Então é isto que nós queremos desmistificar e que E isso é queremos limpar. muito importante, muito importante. E depois vamos ter mais duas coisas, que é as escolas ou institutos que estejam certificados para dar formação e clínicas e consultórios que estão certificados também para atendimento. Ou seja, tem que cumprir algumas regras, e quando eu digo regras, é o estarem inscritos nas finanças, o prestarem lei, o terem disponível informação para o consumidor, seguros, porque as coisas podem correr mal e que haja um seguro, haja uma proteção, haja um apoio jurídico. E eu pergunto, houve agora uma pandemia, todos os terapeutas pararam, alguém deu alguma informação se alguns deles poderiam continuar a trabalhar? Não houve nenhuma associação que ajudasse ninguém. Pois. A nossa associação quer fazer a diferença por aí, pegar numa advogada e mostrar qual é a lei, como é que pode agir, como é que não pode agir, ou seja, prezar pela informação ao terapeuta, ao utente, à escola, aos centros de formação e às clínicas. Isso é muito, muito importante porque traz credibilidade e peso e substância a todo esse trabalho, sem dúvida nenhuma. Foi bastante trabalho. Foi uma equipa que se juntou, foi uma equipa, hoje já está público, podem consultar, o site é aiti.pt, ele está público já. Nós vamos deixar depois, junto com quando publicarmos as nossas lives, vamos deixar toda essa informação para as pessoas consultarem, que bom. É bom começar a ver, os sócios podem-se começar a inscrever, já temos muitas inscrições. Posso-vos dizer que temos um grupo que em pouco tempo já tem 2.000 seguidores e só hoje é que a associação foi criada oficialmente. Oficialmente. Porque já há utentes que querem perceber onde é que podem ir, de facto. Se aquilo... Buscar um trabalho credível, não é? Exatamente, porque isto é a mesma coisa que eu dizer, olha, a professora Teresa pode dizer que é professora, mas é professora de quê? Mas a professora diz, não, o meu diploma está aqui, o meu certificado está aqui, eu dou aulas aqui, tenho um percurso, tenho um título académico que me garante que eu estou a aprender com uma professora. Ao contrário de muita coisa que vimos, que é isso que nós queremos por alguma regra, digamos, dessa forma. Muito, muito bom, muito bom. Oh, Carlos, ainda te queria perguntar mais o seguinte. Todo este trabalho da mente tem que estar intimamente ligado com o corpo. Sim. Como eu sei que tu também tens bastantes conhecimentos nesta área, da gestão do corpo, dos movimentos. Como fazemos esta ponte, como fazer esta ponte entre aqui o meu bloco central, a minha CPU e depois o meu hardware. Muitas vezes queixamos, por exemplo, eu vou voltar à escola, os pais dizem, ai, meu filho não dorme, ai, ainda esta semana a minha filha não come, olha, o meu filho deixou de comer, o meu filho anda a tocar nos armários todos e, bom... Como fazer esta ponte, como entender como é que o corpo nos está a mostrar, como é que o nosso CPU está a funcionar? Como é que podes abrir um bocadinho? Posso. Eu tenho uma frase no meu consultório, que ela está aqui por cima, que está escrita, que diz: a tua mente atua e mente para te proteger. O que é que isto quer dizer? Nós muitas vezes, de alguma forma, o nosso cérebro tem determinados comportamentos e manda que o nosso corpo faça determinados comportamentos ou somatizações para se autoproteger de alguma coisa. O que é que eu quero dizer com isto? Eu digo muitas vezes, o nosso cérebro vem sem manual e o nosso cérebro está sempre a aprender. E eu tenho duas opções. Ou eu digo-lhe o que é que eu quero aprender, ou ele aprende qualquer coisa. E depois pode aprender de forma errada. E pode aprender a ter medo, pode aprender a reagir, pode aprender a sofrer por antecipação, pode aprender a que eu vou entrar em stress, amanhã vão começar as aulas, então ele entra em insónias e não dorme. Lá está o tal, o CPU, como nós dizemos. Nós olhamos para a nossa mente, o CPU é o cérebro.
mas eu digo assim, ainda temos uma coisa maior do que o CPU, que é a nuvem, que é a mente inconsciente, que não tem limite de capacidade. E aqui agora a questão é, vocês se repararem, nós arranjamos medicamentos para tudo. Medicamentos para o cérebro, medicamentos para o coração, medicamentos para as pernas, para os braços, mas não há medicamentos para o inconsciente. Porque ele não adoece, ele não tem senso crítico, ele faz o que a gente lhe pedir, mas é o que eu lhe pedir. Se eu não pedir, ele não faz. Ou se eu pedir mal, ele faz de forma errada. Agora, ele faz aquilo que eu pedir em auto-hipnose, por exemplo. Interessante. Então, o que é que nós poderíamos, por exemplo, dizer a um pai que... Porque temos as duas... Ainda hoje eu tive os dois polos. Um aluno me dizia que uma menina de 12 anos lhe estava a mandar uma mensagem, eram 3:30 da noite, porque não dormia. E depois os outros que não se conseguem levantar e que dormem o tempo todo. De que forma os pais que nos estão a ouvir dizem, mas o meu filho, mas chega-se àquela hora e não se quer levantar, mas liga-me o computador e depois adormece, depois nós chamamos e ele adormeceu. O que é que nós podemos aqui, assim, de uma forma muito simples fazer? Eu chamo isso higiene do sono. Higiene do sono e reprogramação, porque nós precisamos de hábitos, precisamos de regras e precisamos de um objetivo. Repare, eu hoje sabia que tinha o objetivo de às 7 da tarde estar aqui para fazer a entrevista. Se eu não tivesse este objetivo, eu não sabia o que é que estava a fazer. Muitos dos miúdos, como não lhe é definido um objetivo, e como eles não têm esse objetivo, para eles deitar-se à meia-noite ou às 3 da manhã é indiferente. Então o cérebro, que não foi dito o que é para pensar, vai começar a pensar qualquer coisa, nem que seja estar acordado. E esta semana fiz uma consulta para alguém que estava no Luxemburgo por causa do filho, porque o filho estava com THDA. Eu queria perceber o que era isso, então tivemos a falar eu costumo dizer, fazer uma anamnese a 3, que eu estava a perceber o que é que se passava com a criança de 12 anos, estava a ver a mãe e estava a ver o pai. Ok, ele tem déficit de atenção, tem muitos problemas e eu costumava dizer, o maior problema chama-se mãe, porque ele está com a PlayStation quantas horas quiser. A PlayStation serve para deixar estar-lo ocupado. Ok, se ele está ocupado, ele vai aprender tudo da PlayStation, não aprende mais nada. Acontece que a PlayStation vai criar um mau hábito, vai criar um mau vício. Ele está dependente da PlayStation. Neste momento ele não quer sair de casa para estar no jogo. Cabe aqui aos pais aprenderem a gerir isto. E a gerir de forma que também joguem, se divirtam, tenham um bom proveito da PlayStation, que acho que pode ser magnífico, com regra, com moderação, mas também consigam o restante. Eu costumo pegar na vontade que eles têm da PlayStation e pô-lo para eles lerem um livro, que eles depois conseguem ler. Os meus pacientes começam a ler, por regra, começam a ter mais interesse pela parte lúdica que se vai perdendo de vez em quando. Que bom, que bom. Realmente fica esta dica para todos os que nos estão a ouvir. Todas estas abordagens são magníficas e as regras são necessárias, sem dúvida nenhuma. E é algo que nós também temos que saber que temos que ter. E, portanto, os nossos jovens também têm que estar conscientes disso e nós que educamos também muitas vezes temos que colocar regras. Muitas vezes eu costumo dizer aos meus alunos, se eu vier de carro para a escola vou ter que ir pelo lado direito, não posso ir pelo lado esquerdo, é uma regra. Tenho que ir porque senão vou ter consequências. E como o nosso tempo já está mesmo a chegar ao fim, eu quero agradecer ao Carlos muito, muito, muito esta entrevista, tudo aquilo que partilhou connosco. De certeza que brevemente vamos tê-lo na nossa escola, porque eu vou movimentar tudo para que isso aconteça, sem dúvida nenhuma, agora mesmo com máscara, mesmo com máscara. E é do fundo do coração que deixo a minha maior gratidão, Carlos, pela tua presença, pela tua partilha, pela bondade e por todas as ferramentas que nos deixas. E eu quero agradecer
à professora Teresa, quero agradecer a toda essa equipa que está por trás desse trabalho, que é um trabalho também fantástico. Agradecer a todos os professores, àquela escola fantástica. Eu acho que todas as escolas são fantásticas se soubermos aproveitar. E fica aqui o convite para que cada um, cada pai, cada filho que queiram hoje o curso de auto-hipnose, eu ofereço para que possam ter, até porque isto vai ajudar bastante. E eu vou deixar só o recado de dizer, lembrem-se sempre de pedirem aquilo que querem, não é o que não querem. Por isso, até para nós, até para pedir, temos que saber. De E eu saber quero o que agradecer queremos. também, exatamente, eu quero agradecer também do fundo do coração à professora Teresa pelo convite. Foi com muito prazer que estive Foi aqui muito, e digo muito. que uma hora fugiu muito É, rápido. é verdade, é mesmo. O tempo passa a voar. Muito, muito obrigada, Carlos, e Gratidão. brevemente vamos estar juntos, Claro que pessoalmente. sim. Farei Muita, muita com todo o gratidão, gosto. sem dúvida. Gratidão. Vou colocar aqui o nosso o nosso separador e a todos os que nos estão a seguir também nas redes sociais, a nossa gratidão. Logo de seguida já vamos deixar partilhado, quer nas minhas redes, quer nas redes do Carlos Pinto, e desejamos sinceramente que hoje tenha sido mais uma caixinha de ferramentas, que fiquem muitas dicas, que fiquem muitas ideias, que fica muita vontade de procurar coisas novas que nos podem ajudar. E fico na expectativa e certeza de que de hoje a 8 cá estaremos de novo com mais um convidado que mantenho por agora como surpresa, mas que de certeza também vai aguçar a vossa curiosidade. Gratidão e até de hoje a 8. Gratidão. Obrigada, obrigada, obrigada.